Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Nós vamos abrir a Palavra de Deus em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Peço que você abra sua Bíblia comigo e acompanhe a leitura desse texto. Após o que, mantenha sua Bíblia aberta para nós considerarmos juntos esta passagem. Romanos 12, 1 e 2. O apóstolo Paulo escreve assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Eu gostaria de pensar com vocês como eu posso saber a vontade de Deus para a minha vida. Queria considerar isso à luz desse texto com vocês nesta manhã. É sabido de todos vocês que esta carta, chamada Carta aos Romanos, é o maior tratado teológico do Novo Testamento. É a grande expressão da fé evangélica, inspirada pelo Espírito Santo, que você tem nas Escrituras. Esta é a carta mais robusta que o apóstolo Paulo escreveu. Esta carta tem sido um farol na história, nos tempos de escuridão, a nortear a igreja, a dar direção ao povo de Deus, nos tempos de turbulência. E Paulo escreve esta carta e trata da doutrina da redenção. Ele menciona no capítulo 1 o conteúdo do Evangelho, o que significa o Evangelho. Ele menciona nos capítulos ainda 1 e 2 a necessidade do Evangelho, porque os homens estão perdidos, os homens estão debaixo da ira de Deus. Não importa se judeus, não importa se gentios, não importa se moralistas, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Paulo abre no capítulo 3 os portais da graça e revela para nós como Deus, num plano eterno, perfeito e eficaz, planejou e executou e há de consumar a nossa redenção. Ele retrata a verdade da justificação pela fé no capítulo 3, ele exemplifica essa doutrina no capítulo 4, ele mostra os frutos dessa doutrina no capítulo 5, ele evidencia no capítulo 6 como a justificação desemboca na santificação. No capítulo 7 ele retrata o conflito que você tem mês depois da sua conversão. E no capítulo 8 ele mostra a grande obra do Espírito Santo, nos dando segurança da salvação. Nos capítulos 9 ele mostra o passado de Israel, a sua escolha soberana, escolha divina. No capítulo 10 ele mostra o presente doloroso. No capítulo 11 o futuro glorioso. E agora, no capítulo 12, ele começa uma nova etapa dessa carta, como ele fazia nas suas epístolas. Primeiro ele dava a doutrina, depois ele aplicava a doutrina. Primeiro ele dava o credo, depois ele mostrava a conduta. Primeiro ele mostrava a teologia, agora ele mostra como isso desemboca na vida. E eu chamo a atenção dos irmãos para o fato de que Paulo está agora aplicando a doutrina. E o capítulo 12, a partir do capítulo 12, Paulo vai mostrar algo sublime. Que quando você tem um encontro com Deus, a evidência que você foi salvo, a prova de que você é uma nova criatura, a evidência cristalina de que você foi justificado pela fé, é que isso tem implicações reais, profundas nos seus relacionamentos. Se vocês notaram, no capítulo 12, verso 2, primeiro relacionamento é que isso muda o seu relacionamento com Deus. Depois, no capítulo 12, versículos 3 até o 8, isso muda o seu relacionamento com você mesmo. Sua vida
intrapessoal é transformada. Sua autoimagem é resolvida. Depois, em terceiro lugar, no capítulo 12, versos 9 até o verso 16, ele mostra como isso muda seu relacionamento com seus irmãos, como você precisa amar, tratar, conviver. Mas em quarto lugar, seu relacionamento com seus inimigos, a partir do capítulo 12, verso 17 até o verso 21. Como é que você lida com isso? No capítulo 13, ele mostra como a salvação muda seu relacionamento com as autoridades constituídas, com os governantes. Mas no capítulo 14, 15 e 16, finalmente ele diz como a sua salvação implica e impacta o seu relacionamento com pessoas que pensam diferente de você, mas que pertencem à mesma igreja de Deus, em coisas secundárias. O que ele chama de crentes fracos e crentes fortes. Hoje, especificamente, eu quero tratar com você, desses dois versículos, a diferença da nossa relação, a mudança da nossa relação com Deus. E como é que Paulo começa? Ele diz, rogo-vos, pois, irmãos. Chama atenção que essa palavra rogar é a palavra mais forte que tem para solicitar, mas ela implica também num rogo de autoridade. Ele está ao mesmo tempo suplicando e ao mesmo tempo dando uma ordem. Notem a preposição pois, rogo-vos pois. Esse pois aí é o liame, é o vínculo, é a ponte, é a conexão entre o que ele escreveu até no capítulo 11, que é a doutrina, que é o ensino, que é o conteúdo doutrinário, que é o conteúdo teológico, aquilo que Deus fez por você, para conectar agora com o que você vai fazer para Deus. Nós não estudamos doutrinas apenas para ter a nossa mente mais arejada, mais iluminada, para você conhecer e saber. Nós estudamos doutrina para que, ao saber destas verdades, isso impacte, isso mude, isso transforme a sua vida. Reflita nos seus relacionamentos. Então notem comigo, ele está rogando, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Quando ele diz pelas misericórdias de Deus, ele está relembrando esta igreja tudo quanto ele ensinou até aqui acerca da salvação. Você e eu fomos alcançados por causa da misericórdia de Deus. Eu estava perdido e ele me achou. Eu estava sujo e ele me lavou. Eu era escravo e ele me libertou. Eu estava condenado e ele me justificou. Eu estava morto e ele me deu vida. Tudo isso é a expressão da misericórdia de Deus por nós. Você e eu só estamos aqui hoje porque Deus é muito misericordioso conosco, porque não for a misericórdia de Deus, nós estávamos chafurdados no pecado, nós estávamos arruinados na escravidão do pecado, nós estávamos completamente amarrados do cipoal dos vícios e das mazelas. Foi a misericórdia de Deus que nos trouxe até aqui. Agora notem vocês, que em virtude disso, ele vai fazer alguns rogos. Primeiro, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu quero destacar aqui 3 verdades, então, desse texto. A primeira delas é o que nós chamamos de apresentação. Ele roga para que aqueles crentes, para que você e eu, apresentemos o nosso corpo. Preste atenção nisso. O pastor Arival tratou hoje aqui no batismo da antiga aliança, onde o sinal da aliança era a circuncisão. Agora, na nova aliança, o sinal é o batismo. Lá na antiga aliança, o sacerdote, representando o povo, levava ao altar um cordeiro, que era imolado e oferecido. Agora, na nova aliança, não tem mais cordeiros, porque o Cordeiro de Deus, perfeito e imaculado, foi imolado, foi sacrificado, se ofereceu de uma vez para sempre.
varrendo, portanto, do altar os animais mortos. E agora é você quem oferece o seu corpo no altar de Deus, como sacrifício. Paulo está aqui, meus irmãos, combatendo o que estava no pano de fundo cultural da sua época, que era o pensamento grego, que o corpo era um túmulo, que o corpo era um claustro, que o corpo era uma prisão, e que isso desemboca em muitas doutrinas e pensamentos errados hoje. Por exemplo, o ascetismo, monastérios, isso é fruto do gnosticismo pagão, grego, que o corpo precisa ser flagelado, o corpo precisa ser castigado, o corpo não importa. Ou isso vai levar para um outro extremo, que é uma vida sem regras, de licenciosidade, de pecado desbragado. Aí Paulo diz, não, o nosso corpo tem valor. Esse corpo foi comprado, Deus o criou, Deus o comprou com o sangue do seu Filho. Esse corpo não é seu, esse corpo é propriedade de Deus, esse corpo é a morada do Espírito Santo, esse corpo é habitado pelo Espírito Santo, esse corpo precisa ser colocado agora a serviço de Deus, como sacrifício a Deus. Agora, que tipo de sacrifício? Olha comigo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo. A palavra apresentar aqui, na língua grega, é a mesma palavra que o sacerdote fazia para o sacrifício, onde ele colocava o sacrifício, o holocausto no altar e não podia tomar de volta. É uma entrega de uma vez para sempre, sem retorno mais. Não é aquilo que você entrega e toma de volta. É você colocar o seu corpo, a sua vida, de vez, por completo, definitivamente, como sacrifício a Deus. Não é um sacrifício morto, é um sacrifício vivo. Não é um cordeiro que vai se esperneando contra a sua vontade, mas é voluntário. Esse sacrifício, diz o apóstolo Paulo, ele é também santo, a sua vida precisa ser santificada, você precisa se apartar daquilo que é errado. E como é que você pode ser um sacrifício vivo, santo e agradável? Seu corpo. É você não vendo aquilo que você não deve ver, é você não ouvindo aquilo que você não deve ouvir, é você não fazendo aquilo que você não deve fazer, é você não indo aonde você não deve ir. Outrora você oferecia os membros do seu corpo ao pecado, agora você oferece todo o seu corpo em santificação e honra para Deus. E Paulo vai fazer uma afirmação aqui extremamente importante. Ele diz, essa oferta, essa apresentação é que é o seu culto racional. O que Paulo está dizendo? Às vezes, irmãos, na nossa mente ou na nossa visão apenas popular, a gente tem a ideia de que culto é aquilo só que eu faço quando eu entro para os umbrais do templo, para as portas do templo. Agora eu vou prestar culto, agora eu estou cultuando, aqui com os meus irmãos, estou cultuando, e é verdade, nós estamos cultuando. Mas quando eu saio para fora do ambiente do templo, bom, agora não estou cultuando mais, agora o negócio é comigo. Agora eu não me importo mais com o que eu falo, agora eu não me importo mais com o que eu faço, agora eu não me importo mais com o que eu penso, agora eu não me importo mais aonde eu vou, eu não tenho mais nenhum compromisso com os meus olhos, com os meus ouvidos, com as minhas mãos, com os meus pés, com o meu coração. Paulo diz, não. É preciso existir uma consistência entre o culto que você presta coletivamente com o povo de Deus e a prática da sua vida lá no seu trabalho, lá dentro da sua casa, lá nas suas atividades estudantis, lá nas suas atividades comerciais. Tudo isso é culto a Deus. A palavra racional aqui não é razão em oposição à emoção, não. A palavra aqui é lógico, é coerente, é que o culto que Deus aceita é o culto coerente. Quando você vem para esta casa para adorar a Deus, isso é apenas uma somatória daquilo que você viveu dentro da sua casa, lá no seu trabalho, lá nas suas atividades. Esse é o culto que Deus aceita. É a vida.
É por isso que a Bíblia diz lá acerca de Caim, que Deus não aceitou Caim e não aceitou sua oferta. E é por isso que a Bíblia diz que Deus aceitou Abel e aceitou a sua oferta. Antes da oferta vem a vida, antes da liturgia vem a prática, antes do culto coletivo vem o seu culto individual. Primeira coisa então é a apresentação. Segunda coisa que Paulo trata desse texto é inconformação. Veja comigo o verso 2. E não vos conformeis com este século. Bom, você nota que a palavra conformar e a palavra que em seguida vem mais transformai-vos, transformar, ambas têm a mesma raiz. Qual é a raiz aqui? Forma. Conformar, transformar. Ambas usam como raiz a palavra forma. Na língua portuguesa, só temos uma palavra para isso, mas na língua grega tinha duas palavras bem distintas e muito importantes para entender o contexto aqui. Existia a palavra esquema e a palavra morfê. Esquema é uma forma que está mudando todo dia, toda hora, dependendo do ambiente, da situação, do contexto. A palavra morfê é uma forma inalterável, imutável, sempre a mesma. Quando Paulo diz, não vos conformeis com este século, ele usa a palavra esquema. O mundo tem uma forma, o mundo tem uma forma, o mundo tem uma ética, o mundo tem uma cosmovisão, e o mundo não tem valores absolutos, são valores relativos, é uma ética situacional, depende. O que foi vergonhoso ontem é aplaudido hoje, o que era errado ontem é aceito hoje, o que era pecado ontem e hoje é apenas uma doença, uma fraqueza, uma tendência, ou seja, o mundo está mudando. Paulo está dizendo o seguinte, não ponha o seu pé nessa forma, não entre nesse esquema, não pense pela formatação desse mundo, não deixe que esse mundo formate a sua cabeça, não deixe que você tenha a mesma cosmovisão deste mundo que não tem verdades absolutas, é relativo, é situacional, é conveniência. Paulo diz, não se conforme com isso, não ponha o seu pé nessa forma, não se amolde a essa forma. Ô irmãos, ninguém precisa ser um especialista para ver isso. Você liga a sua televisão, você fica chocado quando as pessoas fazem apologia do erro, apologia do pecado, apologia do vício. Parece que quanto mais degradado, degradante, aviltante é uma situação, mais as pessoas aplaudem. A questão hoje não é apenas de tolerância do erro, não, é a inversão de valores. É o que o profeta Isaías disse, as pessoas estão chamando luz de trevas e trevas de luz, elas estão chamando doce de amargo e amargo de doce, as pessoas estão chamando o errado de certo e o certo de errado, e Paulo está dizendo, não se conforme com isso, não entre nessa forma, não se amolde a isso, não deixe que isso formate a sua cabeça, não pense com a cabeça do mundo. Mas agora notem comigo que vem a terceira palavra que eu fecho aqui, que é a palavra transformação. Ele diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então você tem um corpo consagrado e você tem uma mente transformada. Mas a palavra transformai-vos é a mesma palavra, por exemplo, que aparece lá na transfiguração, que Jesus foi transfigurado. E trazendo para uma palavra do português que todo mundo conhece aqui, é a mesma palavra metamorfose. É uma mudança não externa, mas uma mudança de dentro para fora, uma mudança de essência. A palavra forma aqui de transformar não é esquema. A palavra aqui é morfê. E morfê é uma forma que não muda nunca. O que foi certo ontem é certo hoje. O que foi errado ontem é errado hoje. São os princípios de Deus.
é a palavra de Deus. A palavra de Deus não muda. A palavra de Deus não se adequa. A palavra de Deus não se curva à cultura. Não é porque a Suprema Corte, ou não é porque o Parlamento, não é porque a ONU, não é porque os organismos internacionais, não é porque o filósofo tal, o pensador tal, o teólogo tal, disse isso, disse aquilo, que agora é verdade. Não, é a palavra de Deus, ela é a verdade, ela é infalível, ela é inerrante, ela é suficiente, ela não pode jamais falhar, nem um tio, nem um Y da palavra de Deus vai passar, ela vai, passa o céu, passa a terra, ela vai continuar a palavra de Deus, ela é a verdade de Deus. Então Paulo diz, olha para este modelo que nunca muda, este modelo que é imutável, este modelo que é absolutamente certo, olha nele, mira nele, põe a sua mente nele, e diz a Bíblia então que a sua mente vai sendo o quê? Transformada, a sua mente vai sendo renovada. Louvado seja Deus, irmãos. É o processo da santificação. Mas eu disse para vocês que o meu tema nesta manhã é como entender a vontade de Deus para a minha vida. Talvez uma das perguntas que o pastor Ival mais escuta no gabinete pastoral, eu na minha lida pastoral, ou vocês nas suas conversas interpessoais, como é que eu posso saber qual é a vontade de Deus para a minha vida? Isso não é uma coisa mística. Isso não é aqui um anjo que desce, olha, a vontade de Deus para a sua vida é isso, a vontade de Deus para a sua vida é aquilo. Conhecer a vontade de Deus, irmãos, é consequência de um estilo de vida. Quando você tem seu corpo consagrado e sua mente transformada, quando você se apresenta, quando você se inconforme, quando você é transformado, então naturalmente parece que Deus tira a venda dos olhos, parece que Deus tira o nevoeiro denso, a névoa escura, e revela, olha meu filho, a minha vontade para você é esta. Quanto mais perto de Deus, melhor você percebe o propósito de Deus para a sua vida. Quanto mais longe de Deus, mais confusa a sua mente fica, para saber qual o propósito de Deus para você, qual a vontade específica de Deus para você. Mas é curioso que às vezes a gente fala de vontade de Deus para as pessoas só na hora difícil. O cara passou por uma tragédia, irmão, é a vontade de Deus. O cara sofre um acidente, irmão, é a vontade de Deus. Aí o cara começa a achar que vontade de Deus é um negócio horrível. É só tragédia. É só problema. Mas Paulo vai dizer que a vontade de Deus para você é o quê? Boa, agradável e perfeita. Quem de nós pode ser mais sábio do que Deus? Quem de nós pode transcender Deus em bondade? É claro que por melhor que eu ache que isso é bom para mim, a vontade de Deus para mim é melhor. Eu não só enxergo alguns palmos na frente do meu nariz, eu não enxergo na curva, eu não enxergo na escuridão, eu não sei o que está lá no final, pois Deus vê no escuro, porque luz e trevas para Ele é a mesma coisa. Deus enxerga na curva, porque Ele vê de cima. Deus está lá no fim, como Ele está aqui agora. Então o plano de Deus para você é perfeito, a vontade de Deus para a sua vida é boa, a vontade de Deus para a sua vida é agradável, a vontade de Deus para a sua vida é perfeita. Deus é Pai, Deus é bom, Deus é misericordioso, e Ele tem o melhor para você, e quanto mais você andar com Ele, quanto mais você se apresentar para Ele, quanto mais você se conformar com este mundo, quanto mais você for transformado pela renovação da sua mente, mais você vai se deleitar em Deus, mais você vai conhecer a vontade de Deus, mais você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida. Que Deus nos ajude hoje a nos colocarmos no altar de Deus, para vivermos na presença de Deus e para a glória de Deus e para usufruirmos o melhor de Deus na nossa vida hoje. Vamos orar. Querido Deus, louvado seja o teu nome, porque nos trazes à tua casa, para juntos adorarmos o teu nome.
Louvado seja o teu nome, Deus, porque podemos abrir a tua palavra e buscar a iluminação do teu Espírito para entendê-la, para aplicá-la ao nosso coração e vivermos de modo digno do teu nome. Santifica a nossa vida, santifica os nossos olhos, santifica os nossos ouvidos, santifica as nossas mãos, santifica os nossos pés. Gradi a febbraio, c'è chi dice giorno perfetto per andare al mare, ma noi ci abbiamo un'altra idea, ce ne stiamo a casa. Alle 8:15 parte la spedizione, da San Vito dei Normanni direzione San Michele, un uomo con la coppola, grida è tutto chiuso, oggi non si lavora. Che confusione, siamo in 20. Che confusione, voglio la parmigiana. Dove il vino? Che confusione, a chi tocca apparecchiare. Non ci sono più forchette, non ci sono più piatti, non c'è più spazio nel frigorifero, non ci sono più sedie, non ci sono più bicchieri. Non ci sono più coltelli, non ci sono più cucchiai, non c'è più spazio nel frigorifero, non ci sono più sedie, non ci sono più bicchieri. Che confusione, siamo in 20. Che confusione, voglio la parmigiana. Dove il vino? Che confusione, a chi tocca apparecchiare. Se non mi liberi subito quella padella, non lo so che ti faccio. Amore, è finito il caffè, mi presti il tuo e te lo rifaccio. Che confusione, siamo in 20. Che confusione, voglio la parmigiana. Dove il vino? Che confusione, a chi tocca apparecchiare. Che confusione.